O próprio argumento do autor sofre de várias falhas críticas e mal-entendidos. Metodologia científica. O autor não entende como o raciocínio científico funciona. Embora a observação e analogia possam ser pontos de partida, conclusões científicas são baseadas em evidências rigorosas, testes e no desenvolvimento de teorias abrangentes que explicam uma ampla gama de observações. A esfericidade da Terra não é baseada somente em analogia com outros corpos celestes. Evidências para a esfericidade da Terra. A afirmação do autor de que nenhuma semelhança foi provada e que nenhum astrônomo ousaria provar a esfericidade da Terra é factualmente incorreta. Houve evidências esmagadoras reunidas ao longo dos séculos de várias fontes demonstrando a forma esférica, mais precisamente esferoide oblato, da Terra. Demissão prematura. O autor descarta prematuramente a classificação da Terra com outros corpos celestes sem reconhecer as leis físicas fundamentais, como a gravidade, que governam a formação e a forma de grandes objetos celestes. A gravidade puxa a matéria em direção a um centro comum, e para corpos suficientemente grandes, isso resulta em uma forma esférica, a forma gravitacionalmente mais eficiente. Ônus da prova. O autor coloca incorretamente o ônus da prova. Em vez de exigir prova de semelhança antes da classificação, a abordagem científica envolve fazer observações, formar hipóteses e então testar essas hipóteses com evidências. A evidência esmagadora apoia a hipótese de uma Terra esférica. Conclusão. O argumento do autor contra a Terra ser um globo, com base na crítica ao raciocínio de Soedler, é falho. Embora o ponto inicial sobre a necessidade de provar semelhança em uma classificação seja válido em princípio, o autor falha em reconhecer a vasta quantidade de evidências independentes que apoiam a esfericidade da Terra. O argumento se baseia em um mal-entendido da metodologia científica e ignora o conhecimento científico estabelecido. Portanto, a conclusão do autor de que a Terra não é um globo com base nesse raciocínio é incorreta. O argumento do autor baseia-se em vários conceitos errôneos sobre ciência, particularmente astronomia, e faz uma conexão falha entre o movimento da Terra e seu formato. Natureza das teorias científicas. O autor não entende a natureza das teorias científicas. Embora a investigação científica geralmente comece com hipóteses e suposições, estas são testadas rigorosamente por meio de observação, experimentação e desenvolvimento de modelos matemáticos. Teorias que explicam consistentemente observações e fazem previsões precisas tornam-se entendimentos bem estabelecidos do mundo natural. O modelo heliocêntrico não é meramente uma suposição, mas uma teoria altamente apoiada com uma vasta quantidade de evidências apoiando-a. Evidências para o movimento da Terra. A ideia de que o movimento da Terra é apenas suposição, e uma ficção é incorreta. Há evidências esmagadoras para a rotação da Terra e sua órbita ao redor do Sol. A ligação entre movimento e esfericidade. A alegação do autor de que mobilidade e esfericidade ficam ou caem juntas não é logicamente sólida e carece de base científica. O formato da Terra, sua quase esfericidade, é principalmente devido à gravidade puxando sua massa em direção a um centro comum. Enquanto a rotação da Terra causa uma ligeira protuberância equatorial, sua forma geral é determinada por forças gravitacionais agindo em vastas escalas de tempo. A Terra poderia estar se movendo ou parada, embora a evidência apoie esmagadoramente seu movimento, e ainda manter sua forma aproximadamente esférica devido à gravidade. Essas duas propriedades são governadas por diferentes princípios físicos. Interpretação equivocada de supondo. A declaração do astrônomo real provavelmente usa supondo no contexto de considerar um modelo ou uma possibilidade. No discurso científico, considerar uma hipótese ou um modelo não equivale a ser infundado ou puramente fictício. É o ponto de partida para investigação e teste. Conclusão. O argumento do autor contra a Terra ser um globo, baseado na suposta natureza do movimento da Terra, é falho devido a um mal-entendido de teorias científicas e uma falta de consciência das evidências substanciais que apoiam o modelo heliocêntrico. Além disso, a suposta dependência entre o movimento da Terra e sua forma não é cientificamente válida. A evidência para a esfericidade da Terra é independente de estar em movimento ou parada. Portanto, este argumento não fornece nenhuma prova de que a Terra não é um globo. A declaração que você citou argumenta que como os astrônomos às vezes retratam uma parte do globo terrestre para fins ilustrativos, como mostrado na página 6 do livro referenciado, isso de alguma forma invalida toda a teoria da Terra esférica. Esse argumento é falho por várias razões. Propósitos ilustrativos. Quando astrônomos ou livros didáticos mostram um corte ou uma parte da Terra, geralmente é para clareza. Isso permite que eles se concentrem em uma região específica, demonstrem estruturas internas ou simplifiquem um conceito. Isso não implica que o resto da Terra não exista ou não faça parte do modelo esférico. O todo versus a parte. Mostrar uma parte de algo não nega a existência ou as propriedades do todo. Por exemplo, mostrar uma fatia de uma laranja não significa que a laranja inteira não seja esférica. Evidência científica. A natureza esférica da Terra é apoiada por uma vasta quantidade de evidências científicas acumuladas ao longo dos séculos. Consistência matemática. O modelo esférico da Terra é matematicamente consistente e explica uma ampla gama de observações e medições. Concluindo, o ato de mostrar uma porção da Terra em um diagrama não invalida a esmagadora evidência científica que apoia uma Terra esférica. O argumento apresentado na citação é uma falácia lógica e não constitui prova de que a Terra é plana. A crítica no texto citado repousa em um mal-entendido de escala e representação em diagramas. Aqui está uma análise do porquê o argumento está incorreto.
Representação diagramática não escala literal. A ilustração no livro de geografia é um diagrama que visa mostrar conceitualmente como um objeto desaparece o casco primeiro sobre uma superfície curva. Não se pretende que seja uma representação literal dos tamanhos relativos do observador, da torre, do navio e da curvatura da Terra. Recursos exagerados para clareza. Para tornar a curvatura da Terra perceptível em uma pequena ilustração, a curva é frequentemente exagerada. Da mesma forma, o tamanho do observador ou a altura do ponto de vista pode ser exagerado para mostrar claramente as linhas de visão. Esta é uma prática comum em diagramas educacionais para ilustrar um princípio que seria muito sutil para ser visto em uma escala realista. O princípio permanece válido. O princípio subjacente que o diagrama pretende ilustrar está correto. Em uma superfície curva, conforme um objeto se afasta, a parte inferior desaparecerá abaixo do horizonte antes da parte superior devido à curvatura obstruindo a linha de visão. Este princípio é verdadeiro independentemente do tamanho real do navio ou da altura do observador. Observações do mundo real. O fenômeno que o diagrama descreve é observável no mundo real, embora em uma escala onde a curvatura é muito menos pronunciada. Você pode observar navios desaparecendo com o casco primeiro no horizonte com seus próprios olhos. Esta observação do mundo real apoia a ideia de uma terra curva. Consistência matemática. A taxa na qual os objetos desaparecem no horizonte é consistente com a curvatura calculada de uma esfera do tamanho da Terra. Em resumo, o argumento na citação interpreta mal um diagrama ilustrativo como uma representação literal e então usa essa interpretação errônea para concluir incorretamente que a Terra não é um globo. As proporções exageradas no diagrama são uma ferramenta pedagógica para tornar o conceito compreensível e não refletem a escala real das coisas na Terra. O fenômeno que está sendo ilustrado é uma observação do mundo real consistente com uma Terra esférica. Porque esta interpretação está incorreta. Simplificação ilustrativa. Livros didáticos de geografia, especialmente aqueles voltados para o público mais jovem, frequentemente utilizam diagramas simplificados para transmitir conceitos básicos. Essas ilustrações não pretendem ser representações em escala perfeita ou fotorrealistas da curvatura da Terra. Mostrar uma curva perceptível em uma página pequena seria impraticável e potencialmente confuso para o público-alvo. Planicidade local. Em uma escala local, a Terra parece muito plana. Mesmo em distâncias consideráveis, a curvatura é sutil. Uma ilustração focada nas divisões naturais entre terra e água provavelmente enfatizaria essas características e não precisaria necessariamente representar a curvatura geral do planeta para ser precisa para o propósito pretendido. Perspectiva em desenhos. Desenhos usam a perspectiva para representar o espaço tridimensional em uma superfície bidimensional. Linhas retas em um desenho podem representar características que, na realidade, são curvas, dependendo do ponto de vista e da escala. Interpretar erroneamente as linhas de perspectiva como representações literais da forma da Terra é um erro fundamental. Evidências científicas em vez de ilustrações. O formato da Terra não é determinado por ilustrações artísticas em livros didáticos. Ele é estabelecido por um vasto conjunto de evidências científicas de diversas áreas. Concluindo, afirmar que uma ilustração simplificada em um livro didático de geografia fornece provas contundentes de que a Terra é plana é uma interpretação equivocada do propósito e das limitações de tais diagramas. Essas ilustrações visam ensinar conceitos geográficos básicos e não substituem as evidências científicas avassaladoras de uma Terra esférica. O fato de a ilustração parecer fiel à natureza em sua representação de paisagens e corpos d'água locais não nega a curvatura global do planeta.